o médico psiquiatra Dr. Ciro Massi aqui conosco mais uma vez, atualizando informações importantes, saúde mental. Olha, professor, é um professor também. Ciro, já foi. Eu tô ali em algum momento correria de pauta, aí eu vou soltar o ar e eu lembro que tem que ser no mínimo o dobro do que o tempo de inspiração. É isso aí. Boa tarde a todos. Legal. Ciro, mas o tema de hoje é muito importante, né? Falando de consequências de traumas emocionais. Mas primeiro, até para a gente fazer o recorte, o que caracteriza um trauma emocional? Tá. Então, trauma todo mundo conhece, né? Eu dou uma bicada na cadeira com o meu dedão, ele fica desse tamanho, isso é um trauma físico, né? Mas existem os traumas emocionais também, né? Então, ele já recebeu diversos nomes e os traumas ficaram muito conhecidos em épocas de guerra, né? Que é o que nós estamos vendo aí na Ucrânia atualmente. Então, depois que passava, né? Ou mesmo durante o período de guerra, você tinha tanto a população civil quanto os próprios soldados que estavam envolvidos diretamente no conflito, apresentando um quadro de trauma emocional que muita gente na época, né, na Segunda Guerra, por exemplo, chamava de neurose de guerra. Né? Então ele já recebeu vários nomes. O nome contemporâneo que a gente usa, um nome compridão, se chama estresse pós-traumático. Né? Então não tem nada a ver com estresse emocional, de eu estar cansado, de eu estar preocupado com o trânsito, não é nada disso. O chamado transtorno de estresse pós-traumático, ele acontece em pessoas que foram expostas direta ou indiretamente, esse indiretamente é importante, a situações traumáticas. Né? Então, por exemplo, presenciar um acidente, ou eu sofrer, né, um acidente, um familiar próximo, eu tenho, enfim, um episódio principalmente de violência, de agressividade, pode levar a esse transtorno de estresse pós-traumático. Os sintomas eu já falo. E é importante já destacar que existe o chamado transtorno, estresse pós-traumático vicariante, o trauma vicariante. Ele foi descrito primeiro com psicoterapeutas, com terapeutas, né? Ou seja, as pessoas que não estavam no ambiente, mas que tratavam muita gente, começaram a apresentar os mesmos sintomas de estresse pós-traumático que os seus pacientes, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que não é necessário você estar presente fisicamente na situação traumática, né? Se você conviver com muita gente que passou por isso, como ficou historicamente relacionado aos terapeutas, né, aos psicoterapeutas, aos psiquiatras e psicólogos que tratavam esse tipo de problema, ele pode desencadear esse transtorno, né? Além das pessoas. Atualmente nós estamos aí na era da tecnologia, então assim, a exposição em redes sociais, em televisão, enfim, o que você quiser, você abre o WhatsApp, amigo que infelizmente acaba te mandando um vídeo muito agressivo, com muita violência, né? Pode levar a esse transtorno de estresse pós-traumático. Então, basicamente, o que é esse estresse pós-traumático? O que é esse trauma emocional? Né? Há uma parada no tempo daquele trauma. Então, em geral, você passa por situações difíceis, mas vida que segue, né? O que não mata engorda, né? O que não me derruba facilita meu crescimento e eu vou tocando a vida. No estresse pós-traumático, existe uma mudança no cérebro, nas memórias. Então, em vez da memória daquilo que aconteceu e para a memória do passado, ela fica como sendo no presente. Né? Essa é uma das grandes teorias. Então, assim, imagina o que aconteceu com você, hoje é dia 17 de março, o que aconteceu com você dia 17 de março de 2010, né? Mal lembra, né? Porque foi para a memória passada, isso já era, né? Mas para quem sofre de transtorno de estresse pós-traumático, não já era não, ele permanece, então essa memória continua vindo. Então, um dos primeiros sintomas que acontecem no estresse pós-traumático é exatamente esse. Qualquer gatilho, ou mesmo do nada, a pessoa volta à memória e volta principalmente a reviver. Isso é muito importante, ele volta a reviver as situações daquele trauma. Né? E esses são sintomas de ansiedade, são sintomas muito incomodativos, Leandro. Tá, agora, a partir disso, Ciro, como é que a gente trata, como é que a gente lida a consequência, né? Tem que procurar o profissional, até que ponto
esse trauma pode afetar o restante da vida da pessoa? Como é que tem a dimensão disso, Ciro? Tá. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que saber é que isso é um transtorno. Segundo, quais são os sintomas. É reviver a situação traumática, né? Então, esse é o grande, esse é o sintoma-chave, né? Não consigo tirar isso da cabeça, ou não precisa ficar 24 horas pensando nisso, mas de quando vem, quando a memória vem, ela vem com tudo. Ou, por exemplo, quando eu passo por um lugar, então eu sofri um assalto, ou tive um familiar que eu vi falecer em determinado lugar, em determinada rua, eu passo em frente àquele endereço e começo a passar muito mal, né? Então eu tenho crises de ansiedade aguda, crises de pânico mesmo, pode acontecer. Aliás, é um dos diferenciais que o psiquiatra, que deve ser o médico a ser consultado idealmente, vai fazer, né? Isso é um transtorno de ansiedade com crises, isso é um transtorno de estresse pós-traumático, isso é um transtorno de pânico, enfim, existem outros diagnósticos que devem ser feitos, né? E aí se institui a psicoterapia. Existem vários tipos de psicoterapia, existem 2 tipos que são bastante estudados, né? A terapia comportamental cognitiva, que oferece excelentes resultados, e o chamado EMDR. Se pesquisar aí na internet, você vai achar, né? E de Eduardo, M de Miguel, D de Durval, e R de Romeu, né? EMDR. Em inglês significa dessensibilização pelo movimento dos olhos. Então, em inglês. Então, assim, o que a terapeuta Shapiro descobriu, uma psicóloga lá dos Estados Unidos, é que o movimento dos olhos acontecia quando ela estava reprocessando essa memória. E aí o que ela percebeu foi que de uma maneira controlada, com auxílio de um profissional treinado, se eu tiver estímulos dos 2 lados, pode ser visual, foi o primeiro a ser estudado, daí o nome, pode ser auditivo, pode ser tátil, né? Mas eu tenho que estimular os 2 lados do corpo, enquanto propositalmente dirigido de uma maneira muito técnica, muito séria, por um terapeuta treinado, eu vou voltar aquele episódio traumático e vou mudar a concepção de que aquilo ainda está acontecendo, para isso já passou, né? Então, se a pessoa, vou dar um exemplo, se a pessoa, ela é uma sobrevivente, por exemplo, de um acidente, vou chutar, né? Passou por um acidente de avião, um acidente de ônibus, a maioria morreu, ela sobreviveu, ela tem que primeiro, aquilo parou de acontecer. Segundo, ela tem que introjetar, ela tem que incorporar o conceito de que ela é uma sobrevivente, né? De que ela de que ela escapou disso, enfim, vida que segue, né? Se possível, entrar no que a gente chama de crescimento pós-traumático. Então, assim, não é todo mundo que passa por uma situação estressante que vai ter estresse pós-traumático. Muita gente que passa por situação muito estressante tem o crescimento pós-traumático, sai mais forte. Em geral, essas pessoas atribuem um sentido ou filosófico, existencial, religioso, moral, seja lá o que for, para aquela experiência. Ela, de alguma maneira, ela acaba falando, olha, isso aqui até vai servir de ponto de apoio para os outros, até vou conseguir ser mais útil para os outros, e sai crescida, né, daquela situação. Mas, Leandro, se você permitir, acho que a gente podia incluir aí os traumas emocionais mais leves. O que você acha da gente falar um pouquinho? Porque nós estamos falando de Perfeito, não, coisa vamos falar. pesada, né? Não, isso é perfeito. Só quero pegar o gancho aqui, Ciro. Tem uma Sim. pergunta da redação. Pode pôr na tela, Vitória, por favor, falando: a perda inesperada de um ente querido pode gerar o estresse pós-traumático? E aí o seguinte, Ciro, pelo que você disse, isso ficou muito claro, é a questão de reviver uma situação traumática, né? Aquela memória, em algum momento, ela volta e te gera transtorno, gera síndrome do pânico, te gera ali uma sensação ruim. Tem como a gente controlar isso? Igual a pergunta da redação, por exemplo, perdi minha mãe, perdi um ente querido. Eu consigo controlar isso para não se tornar um trauma emocional? Tá. Então, em primeiro lugar, a perda de ente querido pode se transformar? Pode, né? Principalmente se for de uma maneira abrupta, violenta e inesperada, né? Então, eu já tive vários pacientes que, por exemplo, o familiar foi assaltado e mataram, né? Um filho, né? A perda de um filho já é uma catástrofe, né? Qualquer pai e mãe tem pesadelo em imaginar isso, né? Qualquer pai e mãe que estiver me ouvindo sabe disso, né? É um pesadelo você. Agora, você imagina você ou ter notícia, ou pior ainda, presenciar, né, a morte de um filho por meio violento, tomar um tiro, por exemplo, um assalto, né? Então, muitas vezes evolui para um estresse
pós-traumático ou também com sintomas de depressão, etc. Então, assim, vai ter que tratar. Agora, não é apenas a perda, isso é importante. Assim, perder entes queridos faz parte da vida, o luto faz parte da vida. Nós passamos aí por uma situação de pandemia que de uma maneira muito triste, muita gente ficou privada dos seus entes queridos, ou o que ainda está acontecendo, está com sintomas, né? Está falando pouco, mas está muita gente aí com sintoma de pós-Covid, que ele é altamente inabilitante, está criando uma série de situações estressantes, aí não é estresse pós-traumático, mas é uma situação de sobrecarga para a pessoa, né? Concretamente, de ter que cuidar, quanto eventualmente financeira, de relacionamento, enfim, são situações muito difíceis. Então, a primeira coisa que a gente tem que dizer é o seguinte: olha, não é porque tem muita gente passando por isso que é normal. Não aceite como normal. Ah, mas isso tem vizinho, não interessa, tá? Se está sofrendo, está atrapalhando o seu cotidiano, está interrompendo sua qualidade de vida, está prejudicando seu trabalho, sua vida de relacionamento, ponto final. É para buscar tratamento, né? É para buscar ajuda. Você tem o serviço público, você tem os convênios, você tem a rede de médicos particulares, enfim, você tem muita gente aí que pode estar te ajudando. Mesmo traumas pequenos, traumas emocionais pequenos, demissão de um emprego, perda de um luto, né, de uma pessoa, perda de pet, isso está acontecendo muito. Pessoas que perdem, né, um cachorro, um gato, que estava lá há muitos anos, ela passa um período de tempo, muitas vezes, não todo mundo, mas muitas vezes traumatizada, né, ela fica realmente por baixo, né? E a gente acaba, assim, atira a primeira pedra quem nunca teve problema na vida, quem nunca sofreu trauma, né? Então, tem algumas dicas aí que você pode, né, tá usando. Então, primeiro, assim, vamos dividir bem a coisa. O trauma mais grave que eu descrevi até agora, que teve esses sintomas de reviver, com crises de pânico, não chega a ser síndrome do pânico, mas com crise de pânico, crise de ansiedade aguda, tem que tratar, tá? Não fica esperando melhora espontânea, não vai tratar, né? Vai tratar. Os melhores tratamentos são uma combinação de medicamento, num mundo ideal seria por psiquiatra, e com psicoterapia, que habitualmente é feito com psicólogos habilitados, é uma subespecialização também dentro da psicoterapia, tratar de trauma, né? Os melhores tratamentos unem essas duas forças, né? E, Agora, Ciro, e só para emendar aqui da redação também, se esse estresse pós-traumático pode causar depressão. Sim, causa. Uma das consequências é a depressão, né? Porque assim, qual é um modelo de depressão que a gente utiliza muito para poder entender? Então, primeiro, o que é ansiedade? Uma preocupação, uma antecipação de que alguma coisa vai acontecer e eu fico em posição de lutar ou fugir contra essas dificuldades que estão mais para frente ou estão mais ou menos ali acontecendo. E a depressão é olhar para trás e sentir uma tristeza muito grande por uma perda, né? Então, corresponde do ponto de vista fisiológico, não mais a lutar, a fugir, mas a se fingir de morto, né? Então, o corpo mesmo a pessoa começa a ficar muito apática, muito caída, sem vontade de fazer nada, corresponde no modelo biológico a uma tentativa de ver se o agressor vai embora, né? O corpo faz isso. Até há videozinhos que você pega aí no YouTube de animaizinhos, né, que diante do agressor ele se finge de morto. Nós, seres humanos, fazemos a mesma coisa. Só que o nosso modelo normalmente está relacionado com isso, com a depressão. Então, o estresse pós-traumático pode levar à depressão? Sim, pode. Não estou dizendo que vai levar, mas pode levar. A maioria dos transtornos de ansiedade, que não são bem tratados, que não são bem conduzidos, levam à depressão. Isso é uma certeza que a gente já tem. A ansiedade que não é bem tratada desencadeia, acaba chegando na depressão, né? Por isso que nós estamos vivendo aí uma época de ansiedade muito forte e os psiquiatras, os psicólogos, a gente já está esperando uma segunda onda aí de depressão, né? Porque não está dando para atender todo mundo, muita gente não está procurando ajuda de maneira ativa, está esperando que passe, ou procurando paliativos, como consumo de álcool, de cigarro, enfim, que não consertam a coisa, e isso vai acabar gerando depressão. Mas o estresse emocional, o trauma emocional, ele muitas vezes, sim, ele leva à depressão, né? E Ciro, só para retomar um pouquinho também, você estava falando agora há pouco sobre dicas
Tem formas da gente prevenir? Então, assim, vamos também dividir. Os profissionais de saúde que atenderam muita gente com Covid, viram muita gente morrer, o pessoal de linha de frente, vários já estão apresentando transtorno de estresse pós-traumático. Então, vou falar com os meus companheiros, meus colegas de saúde, né? Médico, enfermagem, atendente, não interessa. Todo o pessoal que teve contato mais próximo com o Covid, que não está conseguindo se desligar, que ainda vem as imagens daquelas pessoas sofrendo, né, ou imagens marcantes, procura tratamento, tá? Porque senão isso vai se consolidar como um estresse pós-traumático, a evolução espontânea pode acontecer ou não, não deve. Então procura um colega, procura um tratamento adequado, né? A mesma coisa com bombeiros, com policiais que passam por situações realmente traumáticas. Esses profissionais de atendimento, né, normalmente nós somos mais vacinados, porque a gente vê tanto que acaba sendo, por inundação de estresse, né? Quer dizer, você vê tanto que acaba conseguindo fazer uma dissociação entre aquilo que você sente e a necessidade de você agir, e muitas vezes não desenvolve estresse pós-traumático. Então, mas tem pessoas que, por algum motivo excepcional, esse processo não está acontecendo. Então, se não está acontecendo, é para procurar ajuda. Né? É para procurar ajuda. O policial, o bombeiro, o profissional de saúde, né? Professores, muitas vezes, que estão em contato com alunos em situação muito traumática, não conseguem esquecer isso, né? Ou mesmo para as pessoas aí que estão muito ligadas em problemas externos. Está acontecendo a guerra agora. Então, assim, não é que não deve se informar, por favor, eu acho que tem que se informar, você tem que saber o que está acontecendo no mundo, mas de maneira controlada. Uma coisa que o cérebro tem muita dificuldade em aceitar é caos, é bagunça, é não saber o que vai acontecer em seguida. Então, assim, marca horário, né? Então, eu vou me atualizar das notícias 3 vezes por dia, não é para pegar o celular e ficar lá toda hora fuçando nas novidades da guerra lá que está acontecendo. Mas eu quero me atualizar. Então, eu vou me atualizar 3 vezes por dia, por exemplo, né? Outra dica também é procurar não permanecer apenas nos fatos, nas coisas atuais. Por exemplo, diante dessa guerra que está acontecendo, entender um pouquinho mais, só para compreender um pouquinho mais, o que é geopolítica, quais são os interesses que estão acontecendo, por que essas brigas, né? É uma frase clássica que em momentos de guerra, a primeira vítima é a verdade. Então, assim, é muito difícil você saber o que é propaganda, o que não é. Então, você poder se informar sobre isso, o que você está fornecendo para o seu cérebro, né? Ordem. Então, o que o cérebro mais precisa é ordem. E por falar em ordem, quando você, respondendo a pergunta do Leandro, o que você pode fazer para prevenir? Olha, as pessoas que melhor sobrevivem a traumas, a dificuldades de vida, elas contam para si mesmas uma história congruente, uma história que tem começo, meio e fim, e principalmente que tem isso, causou isso, que causou isso, e gerou aquilo. Né? Então, você conseguir, para dificuldades pessoais, por exemplo, uma demissão injusta, né, da sua vida, como é que você segue em frente? Né? Então, você pode escrever, a gente sugere escrever 20 minutos, umas 3 vezes, né, escrever em papel mesmo. Olha, isso aconteceu por causa disso, que gerou isso, que ocasionou isso, que acabou levando a isso, que culminou nisso. Né? Então, assim, é verdadeiro isso que você está fazendo? Irrelevante para o cérebro. O que interessa para o cérebro existe uma ordem. Eu posso abaixar a guarda. Eu não preciso ficar lutando porque a coisa já se assentou. Então, você contar essa história das coisas que estão acontecendo é muito importante. Né? Outras práticas que você pode fazer já no sentido de prevenção por exemplo, a meditação de plena atenção, né, o mindfulness, que está bem fácil conseguir, tem até curso gratuito, tem a app no celular que te ajuda para isso. Por quê? Normalmente, como eu disse, a memória fica congelada. E se a gente se fixa aos fatos, aos pensamentos, melhor dizendo, você vai ter dificuldade em escapar daquilo. Então, claro, se você está pensando demais em algum problema, você se distrair, né? Vai fazer outra coisa. Ou se você tiver prática de meditação, você fala, olha, é só um pensamento. Né? Isso é só um pensamento.
ele vai passar. Isso é uma prática. A prática do Mindfulness faz isso, né? Os pensamentos vão e vêm, você não se fixa nenhum. Deixa ele do lado. Essa prática auxilia muito a enfrentar as dificuldades e a prevenir os traumas emocionais, Leandro. Perfeito. Ciro, e tem gente ainda perguntando a respeito dos sintomas. Como identificar? Tá, então assim, primeiro sintoma, parece que ainda está acontecendo, né? Eu vi um acidente na rua, eu passei por uma coisa pessoal, e de tempo em tempo aquilo, você tem a nítida sensação que está acontecendo de novo. Esse reviver não é só do ponto de vista de pensamento, não é só do ponto de vista de lembrança, é a nítida sensação que aquilo está acontecendo de novo. Então aí você vai sentir grande sintoma de ansiedade, batedeira no coração, tremor, suores frios, né? E a sensação de que aquele episódio ainda está ali, ainda está presente, ainda está acontecendo. Inclusive com medo, se for o caso, enfim. É esse reviver, mas reviver de maneira intensa, corporal, em que corpo, mente e alma está tudo unido, e aquilo está revivendo, e impede você de seguir em frente, em resumo, é um grande indicativo do estresse pós-traumático, que, repito mais uma vez, não precisa ser derivado de fatos que aconteceram com você, pode ser de fatos derivados da sua vivência profissional, profissionais de saúde estão sujeitos a isso, a gente chama de trauma vicariante, estão sujeitos a isso, as pessoas que são surpreendidas por imagens de muita violência, por exemplo, em rede social, né, isso está acontecendo, eu mesmo hoje abri, né, eu estava checando se um videozinho que eu postei no Instagram, já estava no Facebook, no Instagram, né, falando algumas coisas, e uma amiga, né, ela colocou umas imagens, cara, ninguém merece ver isso de manhã, né? Então, assim, muito. E te pega de surpresa, né? Te pega de surpresa. Então, você que participa ativamente das redes sociais deve opinar, deve participar, deve se informar. Mas olha, pensa duas vezes antes de colocar uma imagem de violência, porque você está pegando as pessoas de surpresa e ela está desprevenida, né? E assim, um meio de você capturar a atenção facilmente é gritar fogo, né? É gritar catástrofe, morte, sangue, né? O medo, a revolta nas pessoas é um medo, uma maneira, um modo muito fácil de você sequestrar a atenção das pessoas. Mas olha, pensa um pouco antes de colocar, porque isso pode levar a coisa muito, muito, muito traumática. Animais sendo judiados, né? Essas imagens de violência, isso pode levar a traumas emocionais mesmo, né? Então pensa duas vezes antes de postar esse tipo de coisa. As redes sociais, de maneira geral, já têm selecionado, evitado esse tipo de coisa, você tem até opção de denunciar, né, para que outras pessoas... Às vezes aparece até na imagem assim, ó, se você apertar aqui, tem coisa de violência, você que sabe, se é que você vai querer ver, né, que são medidas importantes. Mas, enfim, saber que esse é um transtorno, ele é tratável, você não tem que sofrer com isso, e você tem medidas preventivas. Na medida do possível, organizar a exposição que você vai ter a esse tipo de coisa. Por exemplo, se você precisa de informações que tenha que ver imagens ou informações que sejam traumáticas, tenta dividir isso. Saber que muitos profissionais são vacinados contra isso. Jornalista, né, Leandro? Não tem como, o jornalista é vacinado, né? Porque ele vai viver isso, né? Você pega Ossos do ofício. Ossos do ofício, médico, a mesma coisa, né? Profissional de saúde, professor, enfermagem, enfim. Mas mesmo esses profissionais tem que dar dar um respiro, sabe? É o que a gente já falou várias vezes, né? Vai tomar um café, né? Espairece, tenta tirar isso para que a memória vá para o lugarzinho dela, que é passado, já passou, né? Então, o grande lance do tratamento é fazer isso, que a memória entenda que ela já passou. Né? Ciro Massi, que isso. saudade, hein? Eu também estava. Legal, sempre nosso correspondente aqui, não é nem nosso entrevistado, nosso correspondente sempre nos ajuda na saúde mental, dicas, observações importantes aqui, médico psiquiatra. Ciro, mais uma vez, obrigado, um abraço, até a próxima. Saúde, até mais, gente.